Está no ar o podcast LAPIX, Laboratório de Políticas Públicas, Informação e Comunicação em Saúde, um programa de extensão comunitária da UFRJ. Olá, seja bem-vindo ao LAPIX UFRJ. Aqui você ouvirá diversas histórias sobre SUS e sobre atenção primária à saúde. No episódio de hoje, vamos falar sobre um momento decisivo na formação médica, o internato. Essa etapa marca a transição entre o estudante e o futuro profissional e é cheia de descobertas, desafios e responsabilidades. Para falar melhor sobre isso, contaremos com a participação do aluno do último período da Faculdade de Medicina da UFRJ, Rafael Souza, que realizou, no segundo semestre de 2024, seu internato integrado em Medicina de Família, Saúde Coletiva e Saúde Mental, na Clínica da Família Luiz de Moraes Júnior, no bairro de Botafogo. E também fez o seu internato a parte do estágio eletivo. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado. Bom, para a gente começar, você pode contar para a gente um pouco como é que foi a experiência desse internato, né? Você ficou, então, praticamente quase um ano, se a gente for considerar o período, né, do internato em si, mais o eletivo. Como é que ele contribuiu na sua formação profissional? Sim, bom dia, professor Luiz Felipe, bom dia, Fabiane. Para mim foi uma satisfação, né, poder fazer esse internato no SUS. Então, para mim foi uma experiência maravilhosa, né? Eu não esperava que fosse tão boa assim. Me surpreendi bastante com tudo que eu vi, né? Com toda a realidade do que foi apresentado para mim, né? Em teoria, a gente aprende como é o SUS e a gente tem uma visão, mas quando a gente vai na prática, né? Nos locais, vivenciar, a gente tem uma experiência muito diferente. E para mim, graças a Deus, foi uma experiência muito prazerosa e muito satisfatória. Como é que você desenvolvia assim, as atividades da sua equipe? Então, num primeiro momento, a gente fazia alguns atendimentos, né, de pacientes. Então, a gente recebia esses pacientes, era supervisionado, né, por uma médica. E a gente recebia integrava uma equipe, né, a gente participava de uma equipe. E essa médica fazia o assessoramento para que nós pudéssemos fazer uma consulta dentro dos padrões que são exigidos. Né? A preceptoria. E aí a gente fazia a coleta de dados dos pacientes, né? Conversava com eles, integrava aqueles dados todos, passava o caso com a médica, recebia as condutas, né? E a gente repassava aos pacientes. Então, basicamente, era esse o nosso primeiro trabalho na clínica. Rafael, você já contou um pouco aí da sua vivência no SUS, mas como essa realidade te aproximou do serviço de saúde? Assim, a gente começa a trabalhar e a gente começa a ver que a gente ainda precisa aprender bastante com relação não a conceitos, a parte conceitual da faculdade, mas sim com a parte da experiência de lidar com o paciente. Então, para mim, o SUS foi assim, uma escola, né? E me trouxe muita experiência e vivência nessa questão de ouvir o paciente, de entender os problemas, de saber que ali não tem só um ser com problemas, mas sim, né, um ser humano que tem uma vida, que tem uma história, que tem aspirações, que tem, né, uma expectativa com relação à sua saúde, né, e ele está integrado numa sociedade também, e a gente precisa considerar tudo isso na hora de acompanhar e tratar o paciente. Então, acho que o SUS, para mim, trouxe essa experiência, né, e essa visão diferenciada. E em relação, quer dizer, o internato teve uma ênfase muito grande na atenção primária. E você estava inserido, na sua experiência de atenção primária, num complexo, né? Complexo Rocha Maia. Ali você tem a Academia Carioca, tem uma pequena policlínica, você tem o Supercentro Carioca de Vacinação. Fala um pouco como é que foi essa tua experiência, fazer o internato, atenção primária, dentro desse complexo, né? Que é um complexo, tem até um hospital. Fala um pouco para a gente como é que foi essa integração nesse quase um ano, então, que você ficou lá. A gente chega e olha aquela clínicazinha da família ali pequena, né, numa estrutura que a gente acredita
que fisicamente é pequena. Mas quando a gente começa a trabalhar, a gente vê a complexidade dos apoios que a gente tem ali dentro, né? Então, a gente tem um hospital próximo, a gente tem a Academia Carioca, como o professor falou, a gente tem um supercentro de vacinação, a gente tem fisioterapeuta, a gente tem diversos serviços à nossa disposição ali dentro daquele complexo, né? Então, assim, a gente não se sente sozinho, né? A gente tem aquela estrutura para utilizar e ela é muito bem utilizada. Então, a gente se sente acolhido ali, né? Fazendo o nosso serviço, a gente se sente seguro, por conta de, quando precisar de um atendimento ou de uma especialidade complementar, a gente ter à mão. E depois da sua experiência com a atenção primária à saúde, o que mudou na sua visão sobre promoção, prevenção e sobre clínica? A gente tem aquela visão, como eu falei antes, né, de que o paciente, de que às vezes a gente tem que ter muito conceito, né, e a gente tem que prezar muito pelos protocolos e mais a parte teórica. Quando a gente chega no SUS, né, a gente entende que aquilo tem que ser aplicado a um ser humano, né, de verdade, que aquilo ali a gente não tem que focar na doença do paciente, mas sim no conjunto como um todo, né? Então, a gente tem que promover a saúde, a verdade é essa. Então, a gente não pode tratar o paciente quando ele já está doente. O nosso objetivo é tentar fazer com que o paciente não fique doente. Então, a ideia é a gente promover a saúde do paciente, manter a saúde do paciente, né? E o foco, no final das contas, é o bem-estar, né? A inserção dele na sociedade de uma maneira digna, né? E manter o bem-estar dele. Em relação ao trabalho em equipe, fala um pouco de alguma experiência marcante, que ali você tem outros colegas de internato de outra universidade, você tem uma equipe multiprofissional. Fala um pouco assim, o que te marcou em relação ao trabalho em equipe? Que o médico, geralmente, ele está muito acostumado, né, pelas leituras, pelo que a gente vê assim na mídia, né? Ele acha que ele pode trabalhar sozinho. Mas na atenção primária, a importância do trabalho em equipe. Fala um pouco para a gente o que mais chamou a atenção em relação ao trabalho em equipe. Então, é o que eu falo, né? Assim, o ser humano, ele é uma máquina que foi criada, né? E não veio com manual de instruções. Então, assim, nós não conhecemos tudo sobre o ser humano. E a medicina, ela vai avançando cada dia, a gente vai tendo uma gama de conhecimentos enorme que nem todo profissional consegue ter na cabeça, né, num dado momento. Então, assim, a gente precisa dos nossos companheiros, a gente precisa, né, passar um caso que às vezes a gente não acha que tem segurança para poder definir uma conduta. Então, assim, a equipe ajuda muito. E profissionais mais experientes, né, que já vivenciaram aquela situação, podem passar para a gente um apoio, né, e fazer com que a conduta que a gente vai ter com o paciente seja muito mais segura e muito mais correta. E ali na clínica, né, eu digo que ali não é uma equipe, né, ali é uma família. Então, acho que Clínica da Família, né, esse nome, acho que tem tudo a ver ali também com a equipe, não só com os pacientes, né, com conduta médico/paciente, mas sim dentro da equipe, né, relacionamento interpessoal. Então, assim, eu tive muitos colegas ali internos também que estavam construindo conhecimento junto comigo, que me apoiaram muito, os preceptores, e não só os preceptores, né, toda a equipe. Então, os enfermeiros me ensinaram muito, os técnicos me ensinaram muito. Então, os ACS também trazendo os problemas, as demandas, né, dos pacientes. Então, assim, Você chegou a fazer alguma VD com algum ACS? Sim, a gente fazia muitas VDs, né, e a gente via a realidade das pessoas, né? Então, tudo aquilo que ele traz para a gente no consultório, às vezes a gente visualiza como uma coisa assim meio idealizada, né? Mas quando a gente vai na casa do paciente, a gente enxerga realmente aquilo que o paciente estava falando e tem uma noção real, né, de todo o problema que ele está trazendo para a gente. Então, a equipe, né, de ACS, eles normalmente vivenciam isso, né? E eles são muito importantes ali para a gente. Então, acho que esse conceito de equipe é o que faz do SUS, né, um serviço assim, de excelência, né, e possibilita aí o atendimento nas melhores condições do paciente. Durante o internato, como foi a transição de ser estudante e ter mais autonomia nas decisões? É uma coisa que a gente, até certo ponto, tem um pouco de receio, né? A gente sabe que em algum momento essa hora vai chegar, mas a gente parece que fica na ânsia de querer dar sempre o melhor para o paciente e de achar que nunca está pronto, né? Então, acho que
quando a gente chega numa clínica da família, a gente entende, né, que ali o conhecimento ele é construído muito assim, próximo do paciente. Então, a realidade a vivência da medicina real é aquilo que é apresentado para a gente ali. Então, acho que a velocidade com que a gente ganha segurança, né, é muito maior do que a gente está num ambiente conceitual. Então, acho que para mim, assim, essa autonomia, né, que eu passo a ter agora foi muito facilitada, né, no SUS por conta disso. E assim, vocês, nesse período que você esteve lá em Botafogo, na clínica da família Luiz de Moraes Júnior, fala para a gente assim, de algum desafio que você observou, vamos supor, em alguma visita domiciliar, em algum atendimento, em alguma atividade de grupo, enfim, alguma outra atividade. Como é que você lidou com isso? Divide para a gente assim um pouquinho. Compartilha com a gente. Acho que a gente tem muitas, né, experiências assim que a gente fica realmente com dificuldade, às vezes, de definir uma conduta. Mas tem um caso em particular, né, que eu acho que para mim foi muito desafiador, assim, até mesmo chocante, né? Foi um senhor, né, que foi na clínica para ser atendido e ele tinha foi com o pé já na cor enegrecida ali. A gente avaliou e viu que era um pé diabético, né, que evoluiu mal. E aí o paciente, assim, a conduta seria amputação mesmo daquela parte do corpo, né? E aí o paciente, ele estava assim normal, né, conversando com a gente, era um senhor já idoso, e ele não se dava conta, né, da gravidade ali do quadro que ele tinha. E quando a gente perguntou para ele sobre a situação, ele falou para a gente que era assim, uma vez me disseram que eu tive diabetes, e aí eu tomei o remédio, fiquei bom. E aí eu achei que estava bom, e aí eu continuei minha vida normal. Então, assim, aquilo ali para mim foi chocante, porque a gente entende que é necessário o trabalho do médico com o paciente no momento em que atende, não só de tratar aquele problema naquele momento, mas sim de passar para ele orientar, né, tudo que ele vai ter que fazer logo depois daquilo ali. Uhum. E como que vai ser a vida dele a partir dali? Dar conhecimento, porque a informação é importantíssima. E ele não tinha essa informação. Então, dali evoluiu para um quadro ruim, né? Ele foi encaminhado para vaga zero, foi tirado... dali a gente não acompanhou mais o caso do paciente, assim, eu particularmente não acompanhei, mas quando a gente foi colocar ele na ambulância, a gente já viu que ele tinha uma outra parte do pé amputada também, então aquilo já tinha acontecido com ele antes, e ele achava que era uma doença, né, que era aguda e que poderia ser tratada. Então acho que a informação, né, é muito importante, e isso que assim, despertou em mim a necessidade de, numa consulta, não só me ater ao problema naquele momento, mas sim, né, o tratamento longitudinal do paciente. Rafael, durante a sua vivência no internato, houve alguma história que te marcou e que reforçou o seu sentido de ser médico? Sim, muitas histórias, né? Acho que todas as histórias, né? A gente vive o dia a dia ali, acho que cada paciente é um livro, né? E que quando a gente senta com ele ali, a gente vai lendo aquele livro e a gente depois coloca ele na nossa estante. Então, assim, no final, quando a gente sai dali, a gente sai com uma estante, né, cheia de livros, muito repleta, com muitas histórias, né? E, assim, marcante, tiveram várias, né? A gente faz amizade com os pacientes, a gente termina não só tendo aquela relação médico-paciente, mas uma relação que vai além disso, né? A gente se envolve mesmo assim com o caso do paciente. Então acho que o SUS proporciona isso para a gente, né? Essa aproximação maior. Eu acho que eu não tenho um caso assim de específico, né, para trazer, mas eu acho que eu desenvolvi muita amizade ali, muito sentimento assim, né? Então no final acho que eu saio com muita saudade da clínica, né, assim, daquele ambiente que eu vivi e dos pacientes também. E assim, e pensando no futuro, todo esse conjunto de vivências, experiências que você então pôde, né, pôde perceber, pôde se aproximar, pôde trocar, pôde interagir. Fala pra gente, como é que isso influencia, ou como é que isso pode influenciar na sua escolha futura? Quer dizer, em alguma área específica que você deseja seguir, quer dizer, você é médico, o médico ele sai como generalista, vamos dizer. Mas como é que isso influenciou? Como é que a atenção primária pode, ou pôde, se você já escolheu a tua área,
de atuação? Como é que isso influenciou? A gente chega às vezes com uma visão de quero isso, né? A gente chega muito definido assim na cabeça do que a gente quer no início do curso. E aí vai passando o curso e a gente vai vendo que existem outros campos, né? A gente vai abrindo nossa mente. E na clínica da família ali, né? E na atenção primária, a gente vê que, assim, a gente tem uma visão do todo, né? Então parece que dali a gente não fica só focado em uma especialidade, a gente tem uma visão do todo. Então a gente consegue ver com muito mais clareza, né, a integração de como todas essas especialidades funcionam no acompanhamento do paciente. Então, assim, hoje eu acho que antes a certeza que eu tinha antes, né, era uma certeza da ignorância, né, era uma certeza de não saber exatamente como todo o serviço funcionava. Depois que a gente trabalha na clínica, a gente entende que tem um universo infinito, né, de possibilidades. E hoje, assim, a minha conduta com relação à decisão sobre o que eu vou fazer é parar, avaliar melhor, né, agora com todo esse conhecimento que eu tive na clínica, né, e toda a experiência para poder decidir o que eu vou fazer. Mas, assim, agora com muito mais informações e muito mais subsídios. Rafael, estamos chegando ao fim da nossa conversa. E qual conselho você deixaria para os alunos de medicina que ainda ingressarão no internato? Bom, então, acho que a mensagem que eu deixo é vivam, né? Então, se entreguem, não poupem esforços. Acho que é uma oportunidade única. É uma realidade assim, que dá saudade no final. Então, aquele dia a dia, às vezes a gente pensa muito pequeno, né? A gente pensa assim, estou cansado, ou a gente, né, quero chegar em casa, ou tenho outras atividades para fazer. Mas, assim, a gente tem que focar naquilo que é importante. Então, a gente tem que viver o momento. O momento é de ser interno, o momento é de exercer aquilo que não vai voltar mais. Então, é uma oportunidade única, onde você tem uma estrutura toda voltada para o aluno, você tem a preceptoria, você tem todos os integrantes da clínica trabalhando para construir o seu conhecimento. Então, assim, é uma oportunidade que a gente tem que aproveitar. Então, eu passo, né, aos meus colegas, né, futuros colegas de medicina e hoje, né, estudantes, acadêmicos, essa experiência, né, e essa sugestão para que se entreguem mesmo, né, e saiam dali, né, com o máximo de conhecimento que puderem e o máximo de experiência que puderem. Olham, né, a experiência dos profissionais, que são muito bons, são profissionais excelentes, excepcionais, né, e que fazem, né, com que o SUS também seja um sistema confiável e de excelência. Rafael, muito obrigado. Muito obrigada, Eu Rafael. que agradeço. Agradecemos também a todos que estão acompanhando nossos conteúdos. Não deixe de seguir as nossas redes sociais. LAPIX UFRJ, no Instagram e no YouTube. Tchau, tchau.